o que eu indico para você? Faça um mix básico, farinha de arroz branco, o básico mesmo, amido de milho, polvilho doce. Testou aquele mix, o que você achou daquela preparação? Depois que você utilizou esse mix básico, você vai começar a incorporar outros tipos de farinhas. Aí você pode adicionar uma parte da farinha de estrutura, uma parte dos 50% do mix de farinha de grão de bico, de farinha de trigo sarraceno. Você pode adicionar também, mas olha só, uma dica importante. Eu vejo muitas pessoas perguntando se podem substituir uma farinha de estrutura, por exemplo, a farinha de arroz branco, por farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas, ela tem a função principal de dar umidade, de dar untuosidade, sabor à massa. Ela não tem função estrutural como função primária. A função estrutural é secundária. Então, se eu substituo a farinha de arroz branco por farinha de amêndoas no meu mix, eu não tenho estrutura o suficiente no meu bolo para que quando ele cresça, ele permaneça alto. Então, o que vai acontecer? Se eu utilizo somente farinha de amêndoas, o meu bolo vai crescer e vai baixar, porque ele não tem suporte. É muito importante, eu sempre falo que é muito importante vocês conhecerem as funções dos ingredientes, porque assim vocês vão evitar perda de ingrediente, perda de dinheiro, perda de receita, por não saber como substituir da maneira correta. Antes de substituir, teste a receita. Quando for substituir, saiba o que você está substituindo e pelo que você está substituindo. Você não pode simplesmente retirar a farinha de arroz do seu mix e colocar farinha de amêndoas. Você pode adicionar a farinha de amêndoas e eu sempre falo isso como se fosse um plus ao seu mix. Você vai fazer o seu mix fechadinho, 50, 25, 25. Fez o seu mix, você vai acrescentar um pouco de farinha de amêndoas. Então, eu vou dar um exemplo de mix que eu adicionar a farinha de amêndoas como um complemento, tá? Ela vai vir para trazer mais maciez e umidade para o meu bolo. Não como uma função estrutural ou de maciez ou de liga, tá? Como função secundária. Ela vai trazer umidade e vai trazer maciez. Então, por exemplo, se você utiliza um mix composto por 100 gramas de farinha de arroz branco, 50 gramas de farinha de liga, né, o polvilho doce, e 50 gramas de amido de milho. Eu posso adicionar nesse mix uns 30 gramas, que é o que eu recomendo que você utilize, de 30 a 40 gramas de farinha de amêndoas. Então, como a farinha de amêndoas ela não tem muita capacidade de retenção de líquidos, se você precisar corrigir a sua receita utilizando esse mix, vai ser levemente, tá? Você vai precisar corrigir somente um pouquinho, talvez você precise, talvez não, na quantidade de líquidos para essa sua massa não ficar ressecada, porque a farinha de amêndoas ela não absorve muito os líquidos da receita. Então, você terá um mix com 100 gramas de farinha de arroz, 50 de polvilho doce, 50 de amido de milho e 30 ou 40 gramas de farinha de amêndoas, que você pode substituir por farinha de amendoim também, que tem a mesma função, tá? Ambas agregam gorduras e proteínas à sua massa e ambas vão deixá-la mais úmida e mais macia e com maior durabilidade, certo?